Olá, queridos alunos. Então, vamos dar continuidade aqui sobre a revisão do sexto ano, agora 2.0. Vamos dar continuidade sobre as operações básicas. Então, nós vamos começar aqui falando sobre as ideias associadas à multiplicação, né? Então, quando nós temos aí, quando precisamos contar elementos em uma organização retangular. Então, quando eu vou utilizar a multiplicação? Não é só quando a questão pedir que eu multiplique, né? Eu também tenho aqui as ideias necessárias. Então, quando uma questão vem falando sobre organizações retangulares, né? A quantidade de cadeiras, fileiras, né? Ali para que eu possa saber, então eu utilizo a multiplicação. É um método também utilizado. Quando precisamos saber quantas combinações nós podemos fazer. Então, eu tenho duas opções de sabor de sorvete, 3 coberturas. Quantas combinações eu posso fazer? Escolhendo um sabor e uma cobertura de sorvete. Também utilizo multiplicação para isso, né? Ou até mesmo quando precisamos adicionar parcelas iguais, né? Então também essas são as ideias de multiplicação, né? Se eu tiver essas ideias na minha pergunta, então eu utilizo a multiplicação para responder, né? Vamos começar aqui por um exemplozinho, ó. Quando precisamos adicionar parcelas iguais. Olha aqui nesse caso, ó. Para saber quantas laranjas são, nesse caso aqui, ó, podemos fazer o quê? Então, posso somar, né? Aqui eu vou fazer a adição, ó. Juntei essas quantidades aqui, ó, de 4 em 4, né? Então, o jeito mais trabalhoso seria eu começar a contar, né? Laranja 1, laranja 2, 3, 4, 5, 6 e assim iria juntando, né? Mas, nesse caso, como nós estamos falando de multiplicação, vou fazer do jeito mais fácil, né? Então, olha aqui, ó. Se eu fosse fazer a adição, eu iria somar 4 mais 4 mais 4 6 vezes, né? Então, aqui são 6 grupos de 4, ó. Grupo 1, 2, 3, 4, grupo 5 e grupo 6. Para que eu não tenha que ficar somando, eu faço o quê? Ó, apareceu 6 grupos, cada grupo com 4. Então, ó, quando nós estamos fazendo uma adição de parcelas iguais, posso fazer a multiplicação, que é muito mais fácil e mais simples, né? 6 vezes 4, 24. Então, são 24 laranjas aqui no total, sem necessidade de ficar somando, tá? Na multiplicação, os elementos aqui, ó, o primeiro número nós chamamos de fator e o segundo número também é fator. Bem parecido com a adição, né? A adição tinha os mesmos nomes, parcela e parcela. Aqui é fator e fator, tá? Então não vai confundir aí. Alguns livros dizem aqui primeiro fator e segundo fator, mas o nome é fator, tá? E o resultado, é claro, nós chamamos de produto. Produto é o nome da multiplicação. Nós temos algumas propriedades aqui, né? A primeira delas aqui que diz que quando eu multiplico por zero, sempre o resultado será zero. Então, isso aqui é importante a gente lembrar, porque tem que ser algo já fixo na nossa mente. Apareceu uma multiplicaçãozinha ali por zero, é zero a conta, tá? Não posso ter essa dúvida. Segunda propriedade é a propriedade comutativa. Assim como na adição aqui também é verdade, a ordem não irá influenciar. Então, quando eu estou multiplicando aqui, ó, dois números, lembra, propriedade comutativa é quando estou multiplicando dois números. Estou fazendo a relação de dois números, a ordem não vai alterar. Isso aí é aquela famosa frasezinha, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui é verdade, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, ó, 14 vezes 25, 350. 25 vezes 14, 350. Então, a ordem
é igual. Desculpe porque está muito bagunçado, mas é isso. Tá bom? Então, a ordem é a mesma. Mais uma propriedade é a propriedade associativa. Assim, na adição, a multiplicação também é verdade. Nós já sabemos que quando eu faço a propriedade associativa, estou fazendo para 3 ou mais números. Tá bom? Então, aqui eu tenho 3 valores, 5 vezes 18 vezes 23. Tanto faz, eu posso começar a fazer a multiplicação pela frente. Olha aqui, ó, 5 vezes 18, 90. E só depois multiplicar por 23, vai dar 2070. Assim como eu poderia começar a fazer a multiplicação aqui por trás. Ó, 18 vezes 23, 414. E depois multiplicar por 5, o resultado seria o mesmo. Tá bom? Então, aqui quando eu tenho 3 ou mais, estou falando sobre a propriedade associativa, tá bom? Para não ter dúvida nisso. Na multiplicação nós temos sim um elemento neutro, né? O elemento neutro da multiplicação é o nosso famoso 1. Qualquer coisa vezes 1 não altera o resultado. Então 1 vezes 25, 25. 25 vezes 1 é 25 também. Então aqui eu posso multiplicar por 1 quantas vezes eu quiser, o resultado continua sendo 25, tá bom? Esse é o elemento neutro da multiplicação. E aqui nós temos uma propriedade que é única para a multiplicação, que é a nossa distributiva, né? Quando eu tenho uma multiplicação e uma adição, né, é claro, ali eu levo em consideração a multiplicação. Só que aqui, ó, eu tenho parênteses. Ó, vamos olhar aqui para cima. Ó, é 4 vezes uma adição. 4 vezes 17 mais 32. Tenho duas formas de fazer, né? Ou eu somo normalmente aqui 17 mais 32 e depois multiplico por 4, já que tem parênteses, sabemos que parênteses tem prioridade, né? Ou eu faço a distributiva, né? O que é distributiva? Aqui, ó, eu vou multiplicar, esse 4 multiplicará o 17 e depois esse 4 multiplicará o 32. E depois eu faço a adição. Essa propriedade é verdade na multiplicação, tá? Por isso que nós damos esse nome de distributiva. Eu vou distribuir, tá? Olha aqui, ó. 4 vezes 17 mais 32. Então aqui, ó, 4 vezes 17, tá aqui, ó, a multiplicação. Depois 4 vezes 32, aqui a multiplicação. E só depois eu somo, tá? Posso fazer das duas formas, tá? Repetindo, posso somar e depois multiplicar, ou posso multiplicar cada um que está aqui dentro para depois somar, tá? Isso aí nós chamamos de distributiva. O nome já diz, eu vou distribuir esta multiplicação. 4 por 17, 4 por 32, tá? E para finalizar, nós temos a divisão, tá? Então, na divisão aí eu tenho quando nós precisamos dividir uma quantidade em partes iguais, quando eu tenho essa ideia, quando a questão pede que eu faça essa divisão em partes iguais, né? Então, aí já está falando que a palavra-chave aqui é o quê? Dividir, né? Ou quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra, né? Essas são as ideias de divisão, tá bom? Vamos aqui para um exemplo para ficar mais claro. Aqui, ó, disse aqui. Uma equipe de vôlei é composta por 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. Então, 6 vão jogar e 6 vão ficar no banco, né? Vão ficar esperando lá a substituição. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos, né, para organizar um torneio de vôlei. Então, nessa escola eu tenho 192 alunos que querem jogar.
A pergunta é: quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então, com esse total de alunos aqui, 192, quantas equipes ele irá conseguir formar com reserva e titulares? Nesse caso aí, o que eu estou dizendo? Eu estou querendo ver quantas equipes, né, cabem nesse total. Olha aqui a ideia. Ó. Quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Então a questão vem aqui e você, analisa que a questão ele não está mandando você dividir. A pergunta é isso aqui. Ele não está mandando você dividir nada. Ele está te dando um problema e você irá resolver, tá? Então nesse caso, lendo aqui, ele não está falando divida, faça divisão, não. Você tem que verificar e entender a noção que ele está solicitando. Então, nesse caso aí, de 192 alunos, eu vou verificar quantas equipes de 12 jogadores cabem nela. Tá? Então, aí, é claro, vou fazer uma divisão. Olha aqui a equipezinha. Então, a divisão, 192 por 12, 16. Tá? Aqui vai dar da forma que você sabe fazer. Tá? Se você sabe fazer por partes, faça por partes. Tá? Aqui ele está fazendo uma divisão direta, tudo bem? Mas se você quiser aqui, pegar 192, dividir por 12, professor, aprendi por partes. Aqui, vou pegar um número igual ou maior que esse cara aqui, o 12. Então 19 é maior, legal. Então coloco aí, 1 vezes 12, 12. Subtraio, né? 19 menos 12, 7. Né? O 2 desce. 72 dividido por 12, 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1 que foi lá, 7. Pronto. 0. Oxi. 0. Tá, 0. Tá. Aqui ele fez direto, tudo bem? Na divisão, né, eu tenho que fazer por parte, tá? Se quiser fazer direto aqui, posso fazer, não tem problema, tá? Mas por partes é mais indicado você fazer com os valores menores, né? Então você observa aqui, que nós conseguimos fazer 16 equipes e não irá sobrar ninguém. Então vai dar 16 equipes certinho, tá? Aqui, não sobrou ninguém, sobrou 0, deu certo. Então, na divisão, eu tenho aqui, o dividendo, 192, é esse número a qual eu vou dividir. O 12 é o divisor, ele que eu estou utilizando para dividir. O meu resultado é o quociente e o que sobra é o meu resto, tá bom? Então, esses são os nomes aqui de cada partezinha na divisão, tá legal? Lembrando que as propriedades que nós vimos, associativa, comutativa, elemento neutro, aqui na divisão não dá certo, tá? Não é verdade na divisão, tudo bem? Então, divisão não tem propriedades associativas, comutativas e elemento neutro. Se você gostou, então, compartilha, curte aí, principalmente aí no portal do aluno, e aperta o sininho para que esses vídeos cheguem até você. Obrigado e até a próxima.